Hoje eu gostaria de comentar com vocês um pouco essa epístola de São Paulo a Tito. São Paulo escreveu a várias comunidades cristãs, algumas fundadas por ele, outras não. Escrevia cartas, dando orientações, resolvendo questões, pendências, dificuldades, como por exemplo na epístola aos Romanos, São Paulo, aliás aos Coríntios, São Paulo escreve para resolver uma pendência que havia, uma divisão, também alguns erros que estavam acontecendo, sobretudo com relação aos dons do Espírito Santo. Aos Efésios escreve uma epístola de orientação, fruto de um tempo que ele tinha ficado lá, 2 anos ele permaneceu em Éfeso. Aos Filipenses uma epístola assim, muito saudosa, falando muito do amor e da gratidão dos filipenses pela ajuda que os filipenses davam a ele. Então eram epístolas às comunidades. Depois escreveu umas epístolas que nós chamamos de epístolas pastorais, que eram epístolas escritas a pessoas, basicamente 2, né? Timóteo e Tito, que eram bispos que ele tinha ordenado, imposto às mãos e colocado à frente de comunidades. E ele orientava como eles deveriam agir como bispos e que orientação deveriam dar, um pouco sobre a vida espiritual deles, como deveriam escolher os futuros bispos, etc. E hoje a igreja nos coloca um trechinho da epístola a Tito, bem no comecinho, e mostra o que é que Tito deveria ensinar ao povo, do ponto de vista perene, né? Ou seja, no sentido de sempre ajam dessa forma, né? E ele dá um motivo. A graça de Deus, nosso Salvador, apareceu a todos os homens. Quer dizer, a vinda de Cristo é a demonstração visível dessa graça de Deus que vem. Deus toma a iniciativa e vem, né? Ele apparuit gratia Dei, ou seja, apareceu, não no sentido de que tenha surgido do nada, até porque é a graça de Deus, a vinda do seu Filho, mas Deus não devia nada a nós, por isso graça. Graça, o nome diz em português bem claro, é de graça. Deus não tem nenhuma dívida para conosco. Por isso nós nunca devemos cobrar de Deus as coisas como se Deus devesse algo. A graça é um dom gratuito. Por outro lado, também não devemos reclamar de Deus quando as coisas não acontecem como nós esperamos ou queremos, porque tudo que Deus dá é de graça. Esta é a primeira lição. E a maior graça que Deus nos deu foi mandar o seu Filho e nos dar a salvação, fruto de seu amor e da paixão e morte de seu Filho. Quer dizer, Jesus, pagando por nós na cruz, mereceu, como homem Deus, a salvação para nós, que nos é dada de graça. E Ele espera de nós alguma atitude de irmos ao encontro dessa graça. Porque, na realidade, quem toma a iniciativa de salvar é o próprio Deus. Se Deus nos deixasse sozinhos para agirmos por nossa conta, nós nunca seríamos salvos. Primeiro, porque não mereceríamos. E segundo, sem a sua graça, nós não conseguiríamos. Nós não teríamos força para nos salvar, para irmos ao encontro dele. O próprio Cristo nos ensina que ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Então, se vocês estão aqui hoje ou nos assistem neste momento, porque o Pai está enviando vocês a Jesus. E vocês, atraídos pelo Pai e impulsionados pela graça de Deus, vocês corresponderam e vieram. Outros podem ter também sido impulsionados pela graça e não terem vindo ou não terem ido a Deus. E ninguém pode ter sequer o bom pensamento em vista da salvação se Deus não der a graça. Daí a importância de nós sermos humildes e reconhecermos que sem a graça de Deus não podemos dar um passo sequer para a nossa santificação e salvação. Daí temos que ser humildes
e pedir essa graça pela oração, e sempre. Por isso devemos orar sempre. E a oração, ela deve ser essa oração humilde e sincera, expressando o nosso amor e nossa dependência total de Deus. Ele toma a iniciativa, vem a nós, mas nós temos que ir ao encontro dele, impulsionados também por ele, movidos pela graça, mas com humildade, senão nós caímos. E Deus muitas vezes permite as nossas quedas para que nós nos humilhemos, porque o pecado nos humilha, nos mostra a realidade, mostra quem nós somos. E São Paulo diz, ensinando-nos a que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste mundo sóbria, justa e piedosamente. Aí nós colocamos em prática aquilo que nós prometemos no nosso batismo, seja nós mesmos, seja através dos nossos pais e padrinhos. Antes do batismo, o sacerdote perguntou para nós: renuncias a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas pompas e seduções? E nós respondemos: renuncio. A Satanás diretamente, aos seus enviados e tudo aquilo que ele programa no mundo. E quando São Paulo nos diz, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, significa que devemos renunciar ao demônio, às suas pompas e às suas obras que ele implanta no mundo, que nos atrai, e nos atrai de modo muito forte por causa das nossas fraquezas e por causa da nossa tendência para o pecado. Então nós temos que renunciar a isso. A vida é feita de renúncias e de escolhas. E quando escolhemos uma coisa, temos que renunciar a outra. O problema é que às vezes vivemos de fantasias e queremos tudo. Queremos todas as coisas e não aceitamos renunciar. E todas as vezes que nós não renunciamos àquilo que nós deveríamos renunciar, pela escolha que fizemos de Cristo, aí nós caímos. Aí nós vamos ao fundo do poço. É como aquela pessoa, por exemplo, que tem a sua família, mas não quer renunciar à bebida, por exemplo, já se tornou dependente da bebida, e quer ter as duas coisas. Uma coisa não vai com a outra. E quando se quer viver essas duas coisas, vive-se uma fantasia. E isso vai levar muita gente a sofrer e vai levar à destruição, não só própria, mas muitas vezes dos outros. É como um adúltero que quer ter as duas coisas. Se tem uma, não pode ter outra. Como um sacerdote que escolhe servir a Cristo, chamado por Ele, e quer viver de acordo com o mundo. E assim todos nós, quando fazemos nossas escolhas, temos que renunciar às outras. E se escolhemos Jesus, temos que renunciar à impiedade, tudo aquilo que nos afasta de Jesus, e aos desejos mundanos. Por isso o cristão não pode compactuar com o mundo. E é algo que nós temos sempre que insistir com vocês, que nem tudo aquilo que o mundo faz pode se fazer, porque nós somos de Cristo. Nós somos apaixonados por Cristo. E só Ele é que nos sacia. Então, temos que ter cuidado, porque existe o chamado catolicismo liberal, e no catolicismo liberal a pessoa acha que tem liberdade para fazer o que quiser. Aliás, tem um entendimento errado de liberdade, achando que liberdade é para fazer de tudo. Mas não existe liberdade para fazer o erro. Mas o católico liberal acha que pode fazer o que quiser, desde que reze, que vá à missa, que confesse, que comungue, mas não vive essa renúncia que o mundo exige, no seu comportamento, no seu modo de fazer as coisas, no seu modo de agir, no seu modo de se divertir. É inadmissível, por exemplo, um católico
vai à missa e depois da missa vai para uma farra, para uma bebedeira, para um ambiente promíscuo, por exemplo, ou depois da missa vai se reunir com pessoas para falar mal de Deus, para criticar a igreja, ou coisas do tipo. Não se admite isso. Mas hoje vivemos um catolicismo liberal, em que não se tem mais retidão nas coisas, e quando a gente explica como deve ser o católico, a gente é chamado de conservador, atrasado, tradicionalista, gente do passado, retrógrado, que quer levar a igreja à Idade Média. Todas essas críticas nós recebemos como sacerdotes e como também fiéis, como leigos, que querem realmente a igreja, seguindo isso que São Paulo fala, renunciar ao mundanismo. Não somos retrógrados por causa disso, somos cristãos. Quando a gente quer que as pessoas andem direitinho, se vistam com decência, namorem corretamente, vivam na castidade, o casal procure servir a Deus na sua família, de acordo com o plano de Deus, isso não é ser atrasado, não. Não. Isso é seguir o Evangelho. Mas o mundo todo faz assim, não interessa o que o mundo faz, não importa para nós. Nós não somos do mundo, somos de Cristo. É claro que viver com Cristo exige sacrifícios, dá trabalho. É claro, porque nós temos aquela tendência de irmos da onda. Todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo se comporta dessa forma. Então nós temos que renunciar. E a vida é feita de renúncias. Renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste mundo sóbria, justa e piedosamente. Sóbria, sermos sóbrios. O contrário do sóbrio seria o ébrio, ou aquele que se embriaga. Porque as coisas do mundo nos embriagam, nos deixam ébrios. Ficamos fora da realidade, embriagados pelo mundo. Então devemos ser sóbrios, ou seja, objetivos, realistas. Qual é a minha realidade como sacerdote? Qual é a minha realidade como jovem católico, como homem casado, como mulher casada? Minha realidade como pai, como mãe, como leigo na igreja, na sociedade? Então não podemos viver de fantasias. Então viver sobriamente é isto, viver a realidade. Cumprir as nossas obrigações, é só isso. Como servo, Jesus fala, servo da parábola, somos servos inúteis, apenas cumprimos as nossas obrigações. Mas hoje as pessoas vivem em fantasias de tal forma fora da realidade, que quando alguém cumpre a sua obrigação, todo mundo diz, nossa, é um pai excepcional. Não é excepcional não, é o normal. É uma pessoa extraordinária, é um padre extraordinário. Não, é o normal. Só que a confusão é tão grande que quando vem o normal, todo mundo se admira. Mas não é. Assim cada um de nós devemos viver esta realidade própria da nossa vida. Cada um na vocação para a qual foi chamado. Isso é ser sóbrio. Sóbria, justa, viver com justiça, ou seja, buscando a santidade, dar a cada um aquilo que lhe é próprio, isso é que é ser justo, a Deus o que é de Deus, e ao próximo o que é do próximo, em todos os sentidos, social, familiar, etc. E piedosamente, buscando esta união com Deus. Vida de piedade, no sentido assim amplo, é isso. Essa vida que busca a Deus, viver a união com Deus, pela oração, pelos sacramentos, pelo encontro com nosso Senhor, aguardando a vinda gloriosa de Jesus. Seja na hora da nossa morte, seja a vinda no último dia, no dia do juízo. Ele vem para recolher os seus, essa família que ele criou aqui na terra,
da qual todos nós fazemos parte. E ele vem buscar a sua família. E é exatamente isso que São Paulo vai dizer a Tito, né? Aguardando a esperança bem-aventurada e a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, a fim de resgatar de toda iniquidade e purificar para si um povo santo, a sua família, zeloso das boas ações. E São Paulo termina dizendo: Tito, ensina essas coisas. E é exatamente isso que eu estou fazendo para vocês hoje aqui. Peçamos, pois, a Nossa Senhora que nos dê a graça de compreendermos isso bem e vivermos dessa união com Deus, ela que é a mãe dessa família, né, que nos prepara para esse encontro com nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.